E se eu te falasse que o Kakashi Hokage é mais poderoso do que na guerra? Eu sei, parece estranho, principalmente porque a maioria das pessoas gosta de colocar o Kakashi como um dos Hokages mais fracos, mas ele está muito longe disso. E hoje, como eu prometi, eu vou te provar com feitos e citações qual é o verdadeiro nível de poder do Kakashi Hokage, usando como base a light novel Kakashi Hatsuden, que é de onde vem a maior parte dos feitos dele. Mas vamos começar pelo básico. O Kakashi teve um grande enfraquecimento com a perda do seu Sharingan. Só que o que parece uma desvantagem, na verdade, foi a base de toda a evolução do Kakashi no pós-guerra. E o motivo é bem simples, o Sharingan consome uma grande quantidade de chakra. No terceiro databook da série, é dito que o clã Uchiha possui grandes reservas de chakra, e isso faz total sentido, já que eles conseguem sustentar o uso do Sharingan naturalmente, e você quer uma prova disso? Na novel do Itachi, existe uma personagem chamada Izumi Uchiha, que era apaixonada por ele. Só que a Izumi não era filha de dois Uchihas. Mesmo tendo despertado o Sharingan ainda mais cedo do que o próprio Itachi, e sim, você não ouviu errado, após a morte do seu pai, ela tinha enormes dificuldades em controlar o Doujutsu. E por quê? Porque não tinha reservas de chakra suficientes. Ela constantemente desmaiava ao usar o Sharingan. Isso acontece justamente porque a sua mãe, Hazuki Uchiha, se casou com um não Uchiha, o pai da Izumi, que morreu durante o ataque do Kurama à vila. Então, se até um membro do clã Uchiha tem dificuldade para sustentar o Sharingan, imagina um não Uchiha como o Kakashi. Na verdade, isso só mostra o quão habilidoso era o Kakashi no controle das próprias reservas de chakra, já que ele conseguia usar jutsus como Haikiri, que consome muito chakra, em conjunto com o próprio Sharingan. E com a perda do Doujutsu, o Kakashi passou a ter muito mais chakra à sua disposição, o que permitiu que ele utilizasse técnicas mais poderosas que ele mesmo criou e ainda elevasse as suas capacidades físicas. Eu já falei milhões de vezes aqui no canal, mas vale reforçar. Mais chakra significa atributos físicos maiores, mais velocidade, mais força e assim por diante. Então, no fim das contas, isso acabou ajudando muito o Kakashi, que inclusive aprendeu a usar ninjutsu médico. E antes da gente prosseguir para os feitos e novos jutsus criados e apresentados pelo Kakashi, é importante ressaltar que em Kakashi Hatsuden é afirmado que o Kakashi é mais forte agora do que na guerra. Mais especificamente, a versão da luta contra o Obito e o Madara. Em um dos trechos da novel é dito: o seu poder havia crescido exponencialmente em comparação com os dias em que lutou contra o Obito e o Madara. Isso era natural, visto que muitos anos haviam se passado e ele se dedicara ao treinamento durante esse tempo. Ele havia perdido o Sharingan e não podia mais usar o Haikiri, mas havia adquirido muitas novas técnicas em seu lugar e seu chakra também havia crescido exponencialmente em relação ao que era naquela época. Então sim, é oficial, o Kakashi da guerra é inferior ao Kakashi Hokage. Obviamente que não estamos nos referindo ao Kakashi com os dois Mangekyo Sharingan. A novel claramente está apontando para a versão que enfrentou o Obito e o Madara, e não a Kaguya. E agora, falando das técnicas do Kakashi, vamos falar do jutsu que a maioria já conhece, o Shiden, o Raio Roxo, que é usado várias vezes no anime de Boruto. O Raio Roxo é uma técnica criada pelo Kakashi como uma evolução direta do Haikiri, justamente porque após perder o Sharingan, ele não conseguia mais usar o Haikiri com a mesma segurança de antes. Ao invés de depender de um ataque linear de alto risco, o Kakashi desenvolveu uma versão muito mais versátil baseada em controle avançado de forma e alcance do chakra de raio. Basicamente, ele concentra chakra do estilo Raiton na mão e molda esse chakra da forma que quiser, podendo alterar direção, intensidade e até o alcance do ataque. Isso faz com que a técnica funcione tanto em curta quanto em longa distância. Ele pode disparar rajadas elétricas concentradas em um único alvo ou liberar a energia de forma expansiva, atingindo vários inimigos ao mesmo tempo em todas as direções. Além disso, o Raio Roxo também pode ser usado no combate direto, onde o chakra concentrado na mão ganha propriedades de corte e perfuração, funcionando de forma semelhante ao Haikiri, mas sem as limitações que o Kakashi tinha anteriormente. Com essa técnica, o Kakashi conseguiu, por exemplo, atacar o Nui. Outro ponto importante é que, por manter a natureza do estilo raio, a técnica pode ser conduzida por superfícies como água e interagir com o ambiente, ampliando ainda mais o alcance e o potencial destrutivo. Porém, talvez a técnica mais poderosa que o Kakashi tenha criado seja o Katon Mizukiri, ou o estilo fogo névoa de água.
E só para contexto, porque um dos feitos dessa técnica é tão insano que quem não leu a novel pode ficar perdido, em Kakashi Hatsusuden, o Kakashi sai em uma missão no país de Redako, um local isolado onde ele investiga sobre o Rikudo Sennin, buscando uma possível cura para a doença do Naruto, já que é nesse país que o Hagoromo frequentava no passado, então tenha isso em mente. E sobre esse jutsu, essa técnica se manifesta na forma de um gigantesco pássaro de fogo, criado diretamente pelo Kakashi, que controla livremente em combate. Esse pássaro se move em altíssima velocidade em direção ao alvo e pode atacar de diferentes formas. O Kakashi consegue tanto lançar ele diretamente contra o oponente, quanto controlar seus movimentos no ar, além de fazer com que ele dispare rajadas de fogo pela boca, ampliando ainda mais o alcance ofensivo dessa técnica. E agora vem o ponto mais absurdo que eu comentei anteriormente. Mesmo sendo uma técnica de fogo, ela simplesmente ignora a desvantagem elemental contra a água. O calor gerado é tão extremo que, ao invés de ser apagado, ela evapora grandes volumes de água instantaneamente, fazendo com que ele seja um dos jutsus de fogo mais poderosos de toda a obra. E se você ainda duvida disso, saiba que tem mais. O Kakashi utilizou esse jutsu diversas vezes contra quantidades massivas de estilo água criadas pelo chakra do Sábio dos Seis Caminhos, que vinha de uma ferramenta ninja, algo que em teoria deveria ter vantagem elemental. Mesmo assim, ele não só anulou essas técnicas, como dominou completamente o confronto, mesmo contra uma técnica upada com o chakra do Rikudo. E para quem tá se perguntando sobre essa ferramenta, a ideia aqui não é dar total spoiler da novel, mas como eu sei que a galera que não leu vai ficar curiosa, essa ferramenta é conhecida como Shuigu, uma espécie de bengala dourada e que não é qualquer coisa. Ela foi concedida pelo Hagoromo à família real de Redako, o que já mostra o nível absurdo desse artefato. Ela é alimentada pelo chakra do Rikudo e possui capacidade de gerar água de forma praticamente ilimitada. Não existe um limite padrão como nos jutsus comuns, tudo depende do controle de quem está usando. Se o portador tiver domínio sobre a ferramenta, ele consegue criar água da forma que quiser, desde chuvas cobrindo uma região inteira até fluxos contínuos saindo diretamente da ferramenta. E não para por aí, essa água também pode assumir formas específicas conforme a vontade do usuário, o que transforma o Shuigu em algo extremamente versátil e perigoso em combate. A escala disso é tão grande que a colisão entre o pássaro de fogo do Kakashi e essas massas de água foi capaz de gerar correntes ascendentes e formar nuvens de trovão no ambiente. Fora que o Kakashi também consegue usar essa técnica de forma contínua, mantendo a pressão constante no campo de batalha, o que já mostra não só o seu nível de poder atual e do jutsu, mas também o quanto as suas reservas de chakra evoluíram no pós-guerra. Por tudo isso, o estilo fogo névoa de água se torna facilmente uma das técnicas mais poderosas e versáteis do arsenal do Kakashi. Então admita, só essas técnicas já tornam o Kakashi absurdo, porém tem mais. Ele também apresentou um novo jutsu chamado Parede de Quartzo, uma evolução extremamente avançada do estilo terra, e basicamente o que o Kakashi faz aqui não é só criar uma defesa comum de terra, ele altera completamente a estrutura do material, transformando lama em vidro através de um controle de chakra extremamente preciso. Isso envolve reorganizar a composição da Terra em nível quase microscópico, algo que exige um domínio absurdo, tanto que essa técnica foi considerada por muito tempo impossível de ser executada na prática. E alterando a estrutura da técnica, o Kakashi consegue alterar a Terra e transformar em vidro, que funciona como um isolante natural contra a eletricidade. Ou seja, ao fazer isso, o Kakashi consegue contornar a principal fraqueza do estilo Terra, que é justamente o estilo raio. Mas o nível dessa técnica vai muito além da teoria. Em Kakashi Hatsusuden, ele usou essa habilidade para erguer uma barreira gigantesca ao redor de uma aldeia inteira, com cerca de 30 metros de altura, criando uma defesa praticamente impenetrável que o inimigo não conseguiu destruir. E o mais absurdo, ele manteve essa estrutura por mais de um dia inteiro sem esgotar seu chakra. Para ter noção do nível, já foi dito que uma parede de terra comum não pode ser sustentada por mais de meio dia, e essa versão do Kakashi exige muito mais chakra e controle. Além disso, o uso da técnica não é só bruto, ele pode aplicar de forma inteligente em combate, transformando apenas as áreas que vão ser atingidas por ataques elétricos no momento do impacto, o que exige um tempo de reação e precisão absurda. Claro, existem limitações, o vidro pode ser quebrado por força física dependendo da situação, e ataques de raio extremamente intensos ainda podem superar essa defesa se gerarem calor suficiente. Mesmo assim, o nível de versatilidade
versatilidade e controle que o Kakashi demonstra aqui coloca essa técnica facilmente entre as mais complexas e refinadas do seu arsenal. Só isso já torna o Kakashi um verdadeiro monstro no ninjutsu pós-guerra, criando algumas das técnicas mais poderosas e completas do estilo fogo, terra e raio. O cara é um verdadeiro gênio que, além de tudo isso, como eu já falei anteriormente, também desenvolveu o ninjutsu médico. E também vale lembrar que um dos feitos mais absurdos do Kakashi em Kakashi Hetsuden é que ele enfrentou e derrotou cerca de 50 ninjas nível Jounin completamente sozinho, e o detalhe mais insano, sem chakra e usando apenas uma panela de cozinha como arma. Isso acontece logo depois dele sustentar aquela parede gigantesca, ou seja, o seu chakra já estava completamente esgotado. Mesmo assim, ele continuou lutando, e não foi algo simples ou escondido, ele enfrentou os inimigos em sequência. Em combate direto, primeiro nocauteou 2, depois entrou em uma tenda e derrotou mais 10, o acampamento inteiro entrou em alerta e ainda assim ele continuou mesmo com mais grupos chegando. E mesmo nessas condições, exausto, segurando seus golpes e evitando matar, ele ainda dominou todos facilmente. O próprio Kakashi deixa claro que teria sido mais fácil simplesmente eliminar os inimigos, mas ele optou por se conter. E não para por aí, foi nessas condições desfavoráveis que ele conseguiu lidar com aquele estilo água amplificado com o chakra dos 6 caminhos, usando o estilo fogo neva de água para neutralizar a técnica como comentei anteriormente, ou seja, você tem um Kakashi extremamente desgastado, com quase nada de chakra se segurando e em desvantagem elemental. Ainda assim, ele performa nesse nível, isso aqui é tudo menos normal. Então, para fechar, como é afirmado na novel, o Kakashi, de fato, é muito superior à sua versão da guerra que enfrentou o Obito. Mas, e aí? Você gostou do vídeo? Já sabia desse nível absurdo do Kakashi depois que ele vira Hokage? Lembrando que nessa época, o Hokage já era o Naruto, porém, o Kakashi, ele é reconhecido como o 6º Hokage, já que ele não perde esse título e continua sendo chamado assim na vila. Além disso, a novel deixa claro que o Kakashi continuou treinando incansavelmente desde a guerra. Mas é isso, se gostou deixa o like, a sua inscrição e deixe sugestões de vídeos que vocês querem ver nos próximos dias. Como viram, mudamos o nome do canal e estamos com uma identidade nova. Enfim, é isso, até a próxima, falou!